Para começar esse vídeo aqui, eu quero propor um cenário para que você pense e me responda. Então imagine que você está no bar com os amigos, se divertindo, e de repente começa ali uma confusão fora do bar. E daí tem dois caras se empurrando, um deles xinga a mãe do outro e o outro vai lá e mete um tabefe na cara do que xingou. Vem o pessoal do Deixa Disso, separa os dois e essa é a cena. Me diga aí, você tem alguma razão para suspeitar que aquela cena foi armada? Que é fake? Que foi, sabe, sei lá, alguma pegadinha do malandro, que foram os Illuminati que fizeram aquilo ali, né, que armaram aquela cena para te enganar por alguma razão? Você tem algum motivo para poder suspeitar daquela cena? Responda aqui no comentário. Eu suspeito que não, mas eu quero usar a situação que aconteceu no Oscar nesse último domingo para a gente entender como se constrói, como se pensa, como se propaga, como se espalha uma teoria conspiratória. Porque ali no Oscar você teve uma cena de agressão, nesses moldes, né, uma cena de agressão. E, a princípio, parece que o motivo é óbvio, né? O motivo foi óbvio. A piada que o Chris Rock fez, ofendendo a esposa do Will Smith, o Will se levanta, dá um tapa no Chris Rock, volta para o seu assento. Depois disso, né, há um pessoal que vem ali tentar apaziguar os ânimos, vem o Denzel Washington falar com o Will Smith. Ou seja, a situação me parece óbvia, né? Houve um insulto, uma resposta agressiva e a cena foi essa. Só que, tanto na hora que se deu esse fato, quanto posteriormente, começaram a surgir histórias sobre isso, né? No momento parece que muita gente achou que fosse brincadeira, que fosse encenado, que fosse uma armação. E depois disso, essa ideia perdurou. Algumas pessoas vieram me escrever dizendo que foi fake. Algumas pessoas vieram me passar links para mostrar como aquilo ali era falso. Então eu quero aqui, como eu falei, usar esse evento para a gente entender como se constrói uma teoria conspiratória, de onde surgem as teorias conspiratórias de um fato que não é político, a princípio, né? A não ser que se prove que havia CIA por trás ou a KGB por trás desse tapa, mas a princípio não foi uma questão política. Então, quais foram as histórias que surgiram por trás disso? Primeira delas, que são atores e fizeram isso para causar, para talvez dar visibilidade para o Oscar, para talvez, sabe, mover as redes sociais, mover a imprensa e quem sabe ano que vem esse prêmio do audiovisual tenha mais audiência, porque é um prêmio decadente. Se for parar para pensar, é um prêmio que já não parece que desempenha o mesmo papel que desempenhava 40 anos atrás. Então, assim, você tem um novo modelo de cinema, um novo modelo de audiovisual, o streaming. Então, assim, o mundo mudou e o Oscar ainda está engessado num padrão aí de premiação que não sei se faz muito sentido, mas muita gente especula que pode ser que tenha sido para movimentar a internet e movimentar também a audiência do prêmio. Daí entra uma questão aqui também que é importante, né? Pensar que o cinema é a arte de criar uma ilusão. O cinema é a arte de contar uma mentira para as pessoas. Mentira entre aspas, né? Porque tem até a frase do Picasso que a arte é uma mentira que conta uma verdade. Então, sim, é usar a ilusão, é usar a ficção, é usar o imaginário das pessoas. Então, sim, você tem ali profissionais do cinema, atores, diretores, toda uma equipe técnica do cinema e são profissionais da arte. Se você for imaginar que o Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator, então o cara é um bom ator. Se espera, pelo menos, né? É um bom ator. Então, poderia ser que, de fato, seria uma armação para poder movimentar o prêmio. Mas por que eles fariam isso? Por que, que o prêmio Oscar se envolveria numa polêmica relacionada à agressão? Por que, que eles gostariam desse tipo de associação de imagem negativa com o prêmio? Então não me parece fazer sentido. Mas pessoas especularam em relação a isso, e daí um dos links que me passaram foi esse aqui, do portal UOL, que é a manchete: brasileiro campeão de tapa na cara analisa Will Smith. É fake marketing. E quem analisou, né, quem é esse campeão é o Zuluzinho, o nome dele é Zuluzinho. E ele é ex-lutador de MMA e campeão mundial de tapa na cara. Eu nem sabia que existia campeonato de tapa na cara, mas existe e o Zuluzinho comentou aqui, olha, ele diz o seguinte: até na entrega do Oscar já está rolando o tapa na cara, mas esse tapa foi fake. Foi um marketing muito bom. Graças a Deus o esporte está crescendo, estão levando tapa na cara a todo canto. Isso é muito bom para mim e todos os atletas do tapa na cara. E daí ele prossegue: um tapa do jeito que o Will Smith deu ali, com o giro de quadril, com o corpo inclinado, era para o cara, o Chris Rock, ter pelo menos ficado tonto ou caído. Eu tenho certeza que foi fake. Ele ficar só olhando daquele jeito, sem reação. São atores. Tá mais do que notável que foi fake. E daí eu vou pôr aqui um vídeo do Zuluzinho aqui participando da competição aqui do tapa na cara, para você ver como funciona o negócio. E daí,
A imprensa internacional ressuscitou também um vídeo aqui do Will Smith, é um vídeo antigo do Will Smith, ele ensinando crianças como dar um tapa fake, como faz, né, para mostrar um tapa no cinema. Então aqui tem umas imagens dele aqui mostrando, né? Então assim, estão querendo meio que usar isso para reforçar a ideia de que o negócio foi encenado, o negócio foi montagem. E essa é uma especulação que está rolando na imprensa gringa também. E depois disso, hoje de manhã, me mandaram um link aí do Instagram de um especialista em marketing. E o cara disse o seguinte, que ele viu essa história e ele foi investigar essa história e ele descobriu que alguns dias antes do Oscar, 4 dias antes do Oscar, a Pfizer, empresa farmacêutica, havia anunciado que estava avançando nos testes, na última fase de testes, de um remédio para alopécia, que é a doença autoimune que tem a Jada Smith, a esposa do Will Smith. E daí, depois que há o tapa na cara no Oscar, as buscas por alopécia dispararam no Google e isso valorizou as ações da Pfizer, por causa desse remédio agora, né, em estado experimental ainda, mas já avançado. Então, esse especialista de marketing, ele joga a ideia, né, ele joga a pergunta no ar, mas joga a ideia de que poderia ser uma ação de marketing da Pfizer, porque é uma das patrocinadoras do Oscar, de que a Pfizer usou isso aí para chamar a atenção sobre a doença e, como consequência, para o remédio. Ele diz ali que será? Ele joga a pergunta, mas, afinal das contas, é a semente que está se plantando. E também a imprensa gringa fala disso. Encontrei uma reportagem aqui falando sobre esse assunto, né, como relacionando também a Pfizer, remédio contra a alopécia e o tapa do Will Smith no Chris Rock, trazendo visibilidade para a doença da esposa do Will Smith. Então, jogaram essas hipóteses no ar, jogaram essas histórias no ar e isso vai crescendo, né? Isso vai se avolumando até um ponto no qual as pessoas passam realmente a questionar. Foi real? Não foi real? E aqui é justamente o ponto que eu quero usar para a gente poder compreender como se constrói uma teoria conspiratória. Eu vou usar como referência aqui um livro chamado Suspicious Minds, Why We Believe Conspiracy Theories, que em português seria, né, mentes que suspeitam, mentes desconfiadas, porque nós acreditamos em teorias conspiratórias. O autor é o Rob Brotherton. E o Rob é um psicólogo e ele estuda isso, né, esse fenômeno das teorias conspiratórias, e porque nós, seres humanos, acreditamos nela. Segundo o Rob, todos nós, ou quase todos nós pelo menos, acreditamos em algum tipo de teoria conspiratória, porque é como a nossa mente opera. A nossa mente, ela é projetada evolutivamente para dar ordem à realidade. Então, assim, a gente vive num mundo caótico, a coisa acontece o tempo todo, e a nossa mente é projetada para dar coerência àquilo que se dá no mundo. Então, há vários mecanismos psicológicos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que nos levam a tentar relacionar as coisas. E aqui entra um dos princípios básicos da ciência, né? Porque, assim, correlação não é causação. Se uma coisa aconteceu e depois veio outra, não quer dizer que essas coisas estejam relacionadas. Inclusive, existem duas falácias lógicas chamadas de, uma delas, cum hoc ergo propter hoc, que é com isso, portanto, por causa disso, e a segunda falácia lógica é post hoc ergo propter hoc, que é depois disso, portanto, por causa disso. Nossa mente opera desse modo e a gente expressa a realidade desse modo. Então, assim, a gente encontra eventos que acontecem simultaneamente, por exemplo, ou quase simultaneamente. Nesse caso, por exemplo, o Oscar e a Pfizer encontrando um remédio para a alopécia, são dois eventos relacionados e se imagina que tem uma relação causal, a Pfizer e o Oscar. Ou, por exemplo, no segundo caso da falácia lógica, né, no caso ali do vídeo do Will Smith ensinando a dar um tapa fake numa criança, então ele conhece a técnica do tapa fake, portanto isso poderia nos levar a concluir que aquele tapa ali tem chances de ser fake. Isso vale, esse raciocínio, esse modo de operar, né, esse modo de construir histórias, teorias hipotéticas ou conspiratórias sobre o evento, é a mesma coisa que acontece em relação a outras circunstâncias. Por exemplo, se o homem chegou ou não na Lua. Há pessoas que questionam, dizendo que é uma conspiração para enganar a população, por alguma razão, sabe-se lá qual, para enganar a população, e que no final das contas, o homem nunca foi para a Lua. Que as cenas de pouso na Lua foram gravadas num deserto nos Estados Unidos pelo diretor Stanley Kubrick. Então, assim, o ser humano jamais pisou na Lua. Isso aqui era uma disputa narrativa da Guerra Fria. Ou, por exemplo, que quem matou o JFK foi uma conspiração entre o vice-presidente Lyndon Johnson, a CIA, o governo americano, e foi uma armação, que não foi o Lee Harvey Oswald, foi uma coisa governamental. Ou, por exemplo, que o atentado às Torres Gêmeas, né, o 11 de setembro, que isso não foi causado, né, que isso não foi uma obra da Al-Qaeda, do Bin Laden, dos terroristas islâmicos, mas foi uma obra do governo americano para, sei lá,
criar uma guerra depois contra Afeganistão e contra o Iraque. Então, assim, surgem hipóteses, a facada do Bolsonaro também, né? Que a facada do Bolsonaro foi uma armação envolvendo hospitais, envolvendo a Polícia Federal, envolvendo um monte de gente para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Então, se cria uma narrativa a partir de um evento e várias coisas paralelas que aconteceram ao mesmo tempo são relacionadas para tentar formar um panorama, formar um padrão para explicar aquele evento. E, como eu falei, o tempo todo acontece coisa no mundo. O tempo todo. As coisas estão acontecendo. Independentemente. E muitas vezes nossa mente tenta reunir essas coisas e formar um padrão e tentar enxergar, sabe, the big picture, como dizem, né? O grande cenário. E aí, no final das contas, muitas vezes é uma invenção. Isso não quer dizer que não haja conspirações. Isso não quer dizer que não existam pessoas que estão tramando nos bastidores para tentar fazer algum tipo de objetivo. Isso existe, acontece. Há conspirações bem-sucedidas, mal-sucedidas, mas teorias conspiratórias são histórias que surgem a partir de evidências muito frágeis ou na ausência de evidências para tentar explicar uma coisa. E aqui entra um elemento que é central e que vale mencionar. Porque muita gente, né, diz assim, mas aqui você está criticando o senso de dúvida, né, o ceticismo. E é importante mencionar isso, porque a teoria conspiratória, ela não é cética. Você questionar um evento, vamos supor, você questionar, olha, o que aconteceu com o JFK, o que aconteceu com o Kennedy, é estranho, é estranho. Convenhamos, é estranho. Há muitas peças soltas, há muitas pontas soltas, ou a facada do Bolsonaro, né? Foi estranho. Tem muitas pontas soltas, mas eu não sei qual é a resposta. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu não estava ali, eu não participei da investigação, eu não tenho as provas necessárias para poder fazer um julgamento. Então eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi real o que aconteceu ou se foi uma armação. Eu não sei dizer. Isso é ser cético. Isso é você adotar um senso de dúvida. Dúvida metódica, inclusive, né? Eu vou duvidar e depois vou investigar, por exemplo, se for o caso. Mas isso é questionar. Isso é duvidar. Quando você questiona a versão oficial, a narrativa oficial, e você cria ou você adota uma narrativa paralela, isso não é ser cético. Isso é você comprar uma outra história. Se a pessoa diz, olha, eu não sei se a Terra é plana, ou se é quadrada, ou se ela é, sabe, esférica, se ela é um triângulo, eu não sei. Isso é uma coisa. Se a pessoa diz, não, a Terra não é assim, a Terra é assado, aí ela não está sendo cética, ela está adotando uma outra história. E último elemento também para concluir, isso também não quer dizer que as narrativas oficiais governamentais, por exemplo, não sejam suspeitas. Por exemplo, você confia na narrativa oficial do governo Bolsonaro? É difícil, eu não confio. Você confia? Não confio. A gente tem motivos razoáveis para questionar o governo, para questionar a imprensa corporativa, por exemplo. A gente tem motivos para fazer isso. Mas a questão não é apenas questionar, mas é sim você adotar uma versão paralela, bizarra, sabe, escabrosa, mirabolante e que não explica a realidade. E não apenas não ajuda a confrontar a versão oficial, como apresenta uma versão totalmente fora da casinha. Então é aí complicado. Você se pôr na posição de dúvida é legítimo, é louvável, inclusive é a posição crítica, reflexiva, filosófica, por natureza. Mas você comprar uma história doida, aí não, aí realmente não dá. Então assim, na questão envolvendo agora esse tapa, ele é emblemático porque nos mostra um evento trivial, banal, alguém dando um tapa a outra pessoa, há poucas dúvidas do que isso aconteceu, foi filmado ali, o cara vai lá, dá um tapa. Inclusive tem um vídeo bem bom aqui do Metaforando, no qual ele analisa ali o que aconteceu. É o cara lá nervoso, dá um tapa no outro, volta pro seu assento, as pessoas tentam apaziguar os ânimos, o cara pede desculpas depois, o Oscar emite uma nota de repúdio. Ou seja, você tem ali uma série de circunstâncias que nos demonstrariam que isso é verdade. Mas as pessoas, apesar de uma evidência em vídeo, apesar de parecer que realmente tudo ali fecha a história, né? De fato foi real, elas querem encontrar elementos externos ou precedentes para tentar explicar essa situação e tentar dar uma ordem ao caos, tentar compreender a realidade, mas nesse sentido extrapolando muitas vezes aquilo que é razoável. Mas daí fica o alerta, né? Todos nós fazemos isso. A direita, né, os direitistas têm alguns tipos de teoria conspiratória e a esquerda tem outros tipos de teorias conspiratórias. Todo mundo acaba embarcando em alguma teoria conspiratória aí para poder, ou para pôr a culpa no adversário por alguma coisa, ou para justificar alguma coisa que o seu lado fez, ou para justificar algum tipo de ato de agressão de um lado contra o outro. Ou seja, sempre há um modo de você criar historinhas, sabe, mirabolantes para tentar ter ganhos políticos ou para justificar os seus erros também. Então é assim que funciona o negócio. E digo que vocês pensam aí sobre essa história aí de teorias conspiratórias envolvendo agora esse evento do Oscar. E se você reconhece alguma teoria conspiratória que você acredita, você sabe que não tem base para acreditar naquilo, você sabe que a história é meio mirabolante, você sabe que aquilo ali, sabe, não junta, não orna o negócio, mas você acredita mesmo assim. Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês.
Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora e doutora Marilena Chaui, uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil, vai dar uma aula online gratuita para a nossa comunidade. Uma aula histórica que vai ter como tema o título de um dos seus principais livros, ela que já escreveu mais de 30, O que é Ideologia? Ao final da aula, Gessé Souza vai estar conosco para poder comentar o que foi ensinado e debater com todos que vão estar presentes nesse evento que acontece ao vivo e não tem replay. Para você poder participar desse encontro histórico com a Marilena Chaui, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Não perde essa chance não. Um encontro como esse a gente não tem duas vezes. Se inscreve agora. Um abraço e até lá.